Isso, essa operação ela é desdobramento primeiramente da operação Cidade Luz, né, que se deu na comarca do Natal, que investigou o esquema de desvio de recursos dos contratos de iluminação pública, né. Essa operação ela reuniu um bom acervo probatório e repercutiu em outras comarcas. Na Cidade Luz ela teve repercussão aqui em Caicó, em Macaíba, em Parnamirim e também compartilhou prova para Paraíba, né. E tivemos foi derivado dessa operação, teve uma operação em Patos. No dia de hoje, nós reunimos elementos de que, além dos contratos de iluminação pública, esse grupo oferecia outros serviços, né? No caso aqui, o contrato na área de coleta de lixo. Então, na operação em si, foram empregados 60 policiais, 15 promotores, houve 3 prisões, né, sendo 2 preventivas. A prisão preventiva é sem prazo, né, o Ministério Público tem 10 dias para oferecer denúncia, e a princípio o réu fica preso, né, enquanto durar a instrução, né. Já a temporária ela é de 5 dias, pode ser prorrogada por mais 5 ou convertida em preventiva, né, tudo depende da evolução da prova, né. Então, basicamente, em linhas gerais, esses são os números da operação, né. Foram feitos os interrogatórios de forma simultânea, aqui em Caicó, em Mossoró e em Recife, né, e também em São Paulo, e vamos analisar esse conteúdo. Em relação ao ex-secretário, ele nega os fatos, diz que é uma grande confusão, etc., mas realmente não consegue explicar os diálogos, que são muito claros no sentido das negociações que ele mantinha com pessoas empresários com interesse na administração, né? Doutor Fausto, o MP trabalha com a expectativa de que o empresário possa aderir a uma delação premiada ou por enquanto não? Olha, a delação ela é um meio de prova sempre bem-vindo, como qualquer outro meio de prova, né? Então o Ministério Público trabalha com a prova testemunhal, com a apreensão de documentos, né? A gente sempre está aberto até porque o promotor ele tem a obrigação de atender o público, a receber pessoas interessadas, né, na colaboração, né? Claro que tem vários requisitos e a necessidade de se ver as informações que o colaborador tem e se ele tem como provar, né? Mas tal qual outros meios de prova, a colaboração premiada, que tem se mostrado na prática, ela é muito importante, ela é sempre bem-vinda. Nós estamos de portas abertas para qualquer réu, não só desse caso, de outros também, que desejem apresentar pedido de colaboração. Promotor, além dessa operação, o Ministério Público do Estado poderia dizer, munição para outras ações futuras na região? Bem, vou aproveitar o gancho, até dar uma notícia aqui em primeira mão aos senhores, né? Foi autorizado pelo doutor Eudo, nosso procurador-geral, para a segunda gestão dele, que se inicia dia 18 de junho, né? É um projeto que a gente tinha já de longa data a pretensão, né? E a gente vai inaugurar aqui, ao longo da segunda gestão, como eu disse, inicia dia 18, uma unidade do GAECO, vai chamar GAECO do Seridó. Nosso objetivo aqui, tal qual nós temos o GAECO do Oeste, né, em Mossoró, que tem um promotor e uma equipe pequena, mas bastante bem selecionada e dedicada e produtiva, né? Nós vamos buscar replicar esse modelo que existe com sucesso em outros estados. Começou em São Paulo, né? São Paulo tem 40 GAECos pelas cidades polos, né? Paraná tem 8, e nós aqui no estado temos o GAECO central, digamos assim, em Natal, né? Onde tudo começou, para dar suporte às investigações. Em 2017 foi inaugurado o do Oeste, e esse ano o Procurador-Geral autorizou esse projeto e será startado. Mais adiante, doutor, nossa comunicação social vai dar mais detalhes, quem vai ficar à frente, e naturalmente a estrutura ela vai crescer paulatinamente, né? Mas a ideia é dar apoio às investigações, aprofundar casos que já existem, não só na área de combate ao patrimônio público, mas também na área de pistolagem, combate às facções criminosas. É preciso dar cobertura em todas as áreas e tentar trazer resposta e uma tranquilidade para a população. Sempre tendo como premissa que nós não vamos substituir a Polícia Civil, né? Nós vamos buscar a integração, trabalhar alinhados com a Polícia Civil, né? Dando apoio a eles também, inclusive.
e que o Ministério Público sempre terá um foco, uma prioridade no combate à corrupção. Então essa é a boa notícia aí que a gente pode trazer, aí a novidade pegando. Doutor Fausto, claro que não existe condenação ainda nenhuma em torno dessas operações todas que foram flagradas, desde a Cidade de Luz até aqui, mas Abdon Maina já apareceu em outro momento na investigação, é citado durante, parece que toda a investigação. Ele foi denunciado. Né? Exatamente, foi denunciado. O Ministério Público consegue já entender, ver que algumas pessoas se instalaram, por exemplo, na administração aqui em Caicó, para tentar se beneficiar da coisa pública? Bem, em relação a esse acusado especificamente, ele responde a um processo já pelos contratos de dominação pública, né? E há até aqui indícios bastante evidentes, né, em relação ao contrato do lixo. Né? Vocês viram aí as provas, no caso, depósito direto em conta, inclusive. Né? E essa análise vai ser feita de forma dentro do prazo, né? E será aprofundada a prova, oferecida denúncia, ou fez mais diligência. Né? Lembrando sempre o seguinte, acho que é importante destacar o seguinte, a administração pública ela tem na Constituição vários elementos de controle. Né? O Tribunal de Contas é um órgão de controle, o Tribunal de Contas do Estado, da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público exerce essa função fiscalizatória, né, de defesa da probidade administrativa, e há um outro órgão também muito importante que cabe à população cobrar, que é o Poder Legislativo. Né? A Câmara de Vereadores, até pela capilaridade que tem, a quantidade de membros que tem, toda a teoria constitucional, desde a França de Montesquieu, a ideia do Legislativo é legislar e fiscalizar. Né? Então também, vamos dizer, nossa parte nós estamos com muito esforço buscando fazer. Né? E sempre esperamos que os outros órgãos também façam. Né? Só chama a atenção para um assunto bem interessante que a gente percebe, por exemplo, ao longo dos últimos anos, uma negligência do Legislativo de Caicó em fiscalizar o Executivo. Isso está sendo pauta de investigação do Ministério Público ou não? Não, isso sobre investigações a gente só se recomenda falar o que a gente não tem sigilo, que já foi deflagrado. Né? Nós cumprimos nossa função e, como eu disse, esperamos que outros órgãos também cumpram. Né? Então, a gente não vai abrir investigação em razão, vamos dizer, da ineficiência, sem um dado, sem uma linha de investigação concreta. Né? A gente trabalha em cima de dados mais objetivos. Né? Enfim, basicamente é isso aí. Esse caso do Abdon, por exemplo, deixou bem entendido de que ele recebeu por um dinheiro por um serviço que não chegou a ser prestado, né? Nesse caso, houve algum prejuízo para o município ou somente para o empresário que não conseguiu prestar o serviço? Bem, são dois empresários aí nesse cenário. Né? A investigação em relação ao empresário de Mossoró, ao Clélio, é essa situação. Né? Ele, a palavra, né, o contrato, e não chegou a se realizar. Né? E o outro, existe ainda a necessidade da gente ver o material que foi apreendido, esperar as extrações, etc., para avaliar, aquilatar e eventualmente calcular essa questão de dano. Né? Se o senhor fala em material apreendido, o que foi apreendido na casa do ex-secretário? Celular, notebook, alguns documentos, né? Alguns documentos que... A busca, ela, naquele momento, na dúvida, se apreende. Né? Numa busca, nem sempre você vai ter tempo de analisar a miúde, o que é, o que não é. Assuntos que diziam, documentos que diziam respeito à questão da prefeitura, etc., a gente fez a apreensão. Na agenda, né? Tem algumas anotações que a gente precisa entender, né? Melhor. Então, em linhas gerais, foi isso aí. O endereço da busca era aquele mesmo, doutor, de Abdon, ou tinha outro alvo também, né? Que ele poderia estar em outro lugar? Não, em Caicó era ali. A gente já tem informação que ele estava morando naquela residência mesmo. Algumas dessas empresas que prestaram serviço à infraestrutura, inclusive na época que Abdon era secretário, tem alguma relação com ele? Até ele seria sócio de alguma dessas empresas ou não? Não, a gente não tem essa informação. Não tenho esse dado a princípio, não.